o nazismo teve o apoio popular, o fascismo teve o apoio popular, então precisa tomar muito cuidado com isso. Agora, é maluco isso, porque a Dilma deu uma pedalada fiscal de bicicleta e o Bolsonaro dá pedaladas fiscais de moto acelerando e nada cola no cara. Sabe assim? Não acontece nada. Parece que as instituições estão, não sei, estão em sonolência, não sei, passa tudo, fala o que quer, como que quer, do jeito que quer. Quer dizer, perdeu o cargo institucional, que significa ser presidente da República. Quando você pensa no Fernando Henrique Cardoso, no Ulisses Guimarães, você fala, poxa, pensa no Rui Barbosa, Joaquim Nabuco. Aí você olha e fala, meu, como que é possível isso? Como a gente decaiu tanto? É uma miserabilidade intelectual, moral e ética. É assustador, porque se você, desde pequeno, vai sendo educado para a ética, para a moral, para o comportamento adequado em relação aos outros, em relação a você, em relação à sociedade, chega um senhor na presidência e se dá o direito de quebrar todos esses parâmetros. E as pessoas ainda aplaudem, pedem AI-5. Quer dizer, é uma insanidade, é uma loucura. Como é que você vê isso? Escapa a gente que reflete, a gente não consegue. A gente tenta ligar os pontos, fala, meu, não tem como, porque as pessoas entram nessa vibe, entram nessa onda e vão com tudo, e acreditam que o cidadão está certo, que o comunismo vai ser implementado no Brasil. Gente do céu, 1917 voltou à tona, né? Lenin, Stalin, Trotsky, né? Voltou tudo à tona. Então você fala, né? E nem leram Marx, né? Não sabe o que é o Capital, não sabe o que é a ideologia alemã, não sabe nada, né? Não sabe nem pronunciar direito, né? Esse dia eu vi Marx escrito, o X era um S. Sim, né? Então você fala, pô, as pessoas estão malucas, né? Ah, e tem um detalhe. Tem um detalhe para fechar. Tem um detalhe. Os intelectuais são perseguidos, você sabe disso, né? Você sabe que a culpa é de quem pensa, isso é papo de intelectual, né? Porque é a simplificação das coisas e a gente coloca a complexidade nas coisas, né? Então essa é a diferença, né? Como é que você vê? Acho que primeiro o Brasil está num momento de democracia sob chantagem. Os colegas meus que acreditam que o Brasil vive um regime democrático normal não estão olhando os indicadores internacionais de democracia nos quais o Brasil há 10 anos decai consistentemente. Então, o Brasil está num momento de democracia sob chantagem no qual os poderes estão limitados pelas chantagens do bolsonarismo. É isso. Acabou com o Ministério Público, acabou com a CGU, e a Suprema Corte não pode fazer tudo, porque qualquer coisa que faz, há ameaça de destruí-la. É muito terrível isso. Como chegamos a isso? Acho que primeiro é um processo histórico maior, lá quando eu falei de 2013, que foi... nós tínhamos duas portas quando houve a crise de 2013, e quando eu digo que a gente pegou a porta errada, porque a gente pegou uma porta que significou destruir, jogar a água com a criança do banho e destruir todo o sistema partidário. Toda vez que se faz isso, gera Mussolini, gera Hitler, gera Bolsonaro. Com a conivência de muita gente que hoje está arrependida e se omitiram nesse processo. Você falou em impeachment, não há a menor chance mais de ter impeachment algum. Depois de tudo que o Bolsonaro fez, o que a Dilma fez é o jardim da infância. Não há a menor chance. O Arthur Lira fala assim, ameaço, se ele não tiver na minha mão, eu vou fazer impeachment. O Arthur Lira não tem coragem. Ele não é o Teotônio Vilela. Ele é o Arthur Lira. Então, nós destruímos uma enorme parte da nossa institucionalidade democrática. Não destruímos toda. É por isso que o segundo mandato é muito perigoso, porque se alguém diferente... Hoje é o Lula, mas poderia ter sido a Simone Tebet, o Ciro, quem quer que fosse. Se alguém diferente do bolsonarismo se eleger, vai fazer um governo de transição, Fábio. Vai ter que um governo de reconstrução, cujos frutos talvez só venham daqui a 4 anos, sendo muito honesto, na minha opinião. Mas se o Bolsonaro ganha um segundo mandato, é continuar a obra da destruição e aí não vai sobrar pedra sobre pedra.
E chegamos a isso, portanto, em parte pela essa destruição que vem desde 2013, por ter pego a porta errada, por ter chegado o Bolsonaro ao poder. E Bolsonaro tem um projeto autocrático consistente na sua linha estratégica. As pessoas não admitem isso, acham que o Bolsonaro é um bobão. Assim, não é verdade, eles têm um projeto estratégico de se transformar no Orbán da América Latina. Não por acaso, seu principal aliado internacional é o presidente Orbán, da Hungria. Inclusive, o Marcos Nobre, nas suas obras, nos seus textos, tem alertado para isso há um bom tempo, né? Eu acho que a gente está num caminho de urbanização, mas eu acho que tem uma coisa mais profunda, como eu disse antes. Nós estávamos num caminho de redução de desigualdades. A desigualdade é a principal marca da sociedade brasileira. Quando Nabucco escreveu o Abolicionismo, disse: mais difícil do que acabar com a escravidão é acabar com a obra da escravidão. Foi a grande profecia histórica do país. E nós, até a redemocratização contemporânea, praticamente não acabamos com a obra da escravidão. Vem a redemocratização e a gente começou a acabar com a obra da escravidão, diminuir parte grande dela. E agora, em parte como uma reação àquele modelo, em grande parte como uma reação àquele modelo, nós estamos construindo um novo modelo escravocrata do século XXI. Liderado por um autocrata, por um líder de massas que não quer nenhum controle sobre ele, 100 anos de sigilo sobre tudo, nenhum controle judicial, nenhum controle do Ministério Público, nenhum controle dos governadores. Segundo, baseado na compra corrupta do parlamento via orçamento secreto, e esse pessoal entrega tudo se ganhar o dinheiro. Terceiro, movido por uma sociedade polarizada na qual, se bolsonarismo vence, eles vão tentar destruir todos aqueles que forem encontrados ao bolsonarismo, dos intelectuais à Igreja Católica, é bom que se diga, dos nordestinos, o Nordeste terá provavelmente 9 estados de oposição ao Bolsonaro, mesmo em Pernambuco, se a ex-prefeita Raquel Lira ganhar, que era do PSDB, não será mais parecida com Eduardo Leite nesse sentido, será oposição ao Bolsonaro. Então, destruindo dos nordestinos, na verdade, até as pessoas, digamos, até o feminicídio, né? O país, do ponto de vista dos direitos humanos, virou uma panela de pressão. Então, vamos nos tornar próximos da Rússia. Há mais de décadas, sabe, a Rússia persegue feministas, homossexuais. Isso porque eles não têm negros. No Brasil, haverá perseguição de boa parte. E repressão forte sobre qualquer tipo de manifestação, inclusive da guerra agora com a Ucrânia, né? E se eles consolidarem a iranização nessa aliança do bolsonarismo, certo conservadorismo social, porque uma parte do conservadorismo social é claramente masculino, que reage às mudanças da sociedade contemporânea, tem elemento de gênero, é só olhar a distribuição dos votos, com lideranças, não são os evangélicos, são algumas lideranças evangélicas, há uma concentração de poder aí, com lideranças evangélicas que querem medievalizar o Brasil. A helenização é medievalizar o país, é fazer com que a política se submeta à pauta de costumes de uma parte de uma religião. Esse caminho é um caminho que torna difícil a gente mudar se a gente não estancar nas origens, nas raízes desse processo. É isso que torna essa eleição central e é isso que torna a omissão uma omissão não de uma eleição, mas uma omissão que pode ter efeitos de 10 ou 20 anos. Um leitor desse artigo que você citou, sobre a história não perdoará a omissão, me escreveu um e-mail dizendo: professor, gostei muito do artigo, mas eu odeio o PT por conta disso, daquilo. Não... Então, assim, eu também não gosto do Bolsonaro. E me disse ao final: em 2026 nós nos encontraremos. E eu respondi: sinto informar que, se Bolsonaro ganhar, nós não nos encontraremos em 2026, porque não haverá eleições livres em 2026. Portanto, a omissão agora não tem efeito apenas para 2023. Tem um efeito para talvez uma década. Olhem para a Rússia de Putin. Olhem para a Hungria de Orbán. Olhem para a Venezuela. É isto que nós estamos construindo.
construindo numa eleição uma omissão que valerá não por 4, mas por muito mais anos. E se a gente pensar no Darcy